Às vezes, confundimos solidão com isolamento voluntário, como se ambos fossem sinônimos. Mas, na verdade, há uma diferença fundamental entre esses dois estados. A solidão é uma sensação de vazio, uma desconexão emocional que pode nos fazer sentir abandonados ou perdidos. Ela é involuntária e, muitas vezes, dolorosa. Já o isolamento voluntário é uma escolha consciente. Quando escolhemos nos retirar para longe do barulho externo, o fazemos com a intenção de nos conectarmos mais profundamente com nós mesmos. E, segundo os estoicos, essa prática é uma fonte essencial de sabedoria. Marco Aurélio, um dos imperadores filósofos mais famosos, dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Para ele, passar tempo sozinho era crucial para controlar esses pensamentos, longe das distrações da corte e das pressões externas. Ele usava esse tempo não para se sentir isolado, mas para refletir, meditar e fortalecer sua mente. O isolamento voluntário, para Marco Aurélio, era uma ferramenta para cultivar a calma interior e a clareza mental. Sêneca também falava da importância de se retirar para si mesmo. Ele recomendava que, em meio à agitação da vida, deveríamos sempre encontrar momentos para ficar a sós, para nos conhecer melhor e ajustar o rumo da nossa jornada interna. Esse retiro, longe de ser solitário, era uma forma de encontro consigo mesmo. Sêneca escreveu: nenhum bem é maior do que uma mente pacífica. Na prática, podemos aplicar esses ensinamentos transformando momentos que poderiam parecer solitários em oportunidades de crescimento pessoal. Por exemplo, ao invés de sentir desconforto durante um período sozinho, podemos utilizá-lo para refletir sobre as questões mais profundas da nossa vida ou mesmo para aprender algo novo. Pequenos gestos, como escrever nossos pensamentos num diário ou meditar, podem nos trazer uma conexão maior com nossa essência. Assim, o isolamento voluntário não é um estado negativo, mas uma escolha positiva. Ele nos permite, à moda estoica, encontrar o equilíbrio mental e espiritual, sem depender da aprovação ou companhia constante de outros. A solitude, para os estoicos, era muito mais que um simples afastamento físico do mundo exterior. Ela era vista como uma verdadeira terapia para a mente. Em tempos de solidão, podemos nos dedicar à reflexão profunda, à meditação e ao autoconhecimento, o que nos oferece a oportunidade de cultivar a clareza mental e emocional. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, aconselhava: retire-se em si mesmo, tanto quanto puder. Relacione-se com aqueles que podem melhorá-lo e aceite aqueles que você pode melhorar. Ele reconhecia que o silêncio da solidão oferece um espaço fértil para avaliar a vida, identificar falhas pessoais e ajustar nossa mentalidade para enfrentar os desafios com mais serenidade. A solitude, nesse sentido, é um campo terapêutico onde podemos tratar nossos pensamentos confusos e nossas emoções desordenadas. Essa prática estoica encontra eco em conceitos modernos, como o mindfulness, que também valoriza a atenção plena ao momento presente. Assim como os estoicos utilizavam a solitude para desacelerar e reorganizar a mente, hoje utilizamos técnicas como a meditação e o journaling, escrever em um diário, para ganhar clareza mental e reduzir o estresse. A prática de escrever nossos pensamentos, por exemplo, permite que externalizemos emoções reprimidas e ideias desorganizadas, ajudando a trazer uma nova perspectiva sobre nós mesmos. Isso é essencialmente o que os estoicos faziam quando registravam suas reflexões diárias. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia para si mesmo como uma forma de autoterapia. Ao rever seus pensamentos, ele encontrava força para lidar com as dificuldades da vida e recordava constantemente os princípios que desejava seguir. Podemos aplicar essa sabedoria estoica em nossas vidas modernas, reservando momentos diários para estarmos sozinhos, não apenas para relaxar, mas para refletir sobre nossas ações, nossos pensamentos e nossas emoções. Um simples ato de ficar em silêncio por alguns minutos, longe das distrações, já pode ser suficiente para nos reconectar com o que realmente importa e reorganizar nossas prioridades.
Esses momentos de solitude se tornam uma verdadeira terapia para a mente, uma chance de fortalecer nosso autocontrole e resiliência emocional, práticas fundamentais para viver uma vida mais equilibrada e virtuosa. Os estoicos também nos ensinam que a qualidade das amizades é muito mais importante do que a quantidade. Para eles, a amizade não era baseada em conveniência ou superficialidade, mas em virtude e crescimento mútuo. Amizades verdadeiras, segundo os estoicos, devem nos elevar e nos ajudar a desenvolver nossas qualidades internas, em vez de nos arrastar para distrações ou comportamentos inúteis. Sêneca, em uma de suas cartas, refletia sobre a importância de escolher bem nossos amigos. Associar-se com homens melhores nos melhora, assim como os homens doentes arrastam outros para sua condição. Ele via a amizade como um vínculo sagrado, uma relação que deveria ser construída em torno da virtude. Para os estoicos, os amigos verdadeiros nos ajudam a crescer como seres humanos, não por interesse, mas por um desejo genuíno de melhorar uns aos outros. E como podemos aplicar isso em nossas próprias vidas? Primeiramente, devemos refletir sobre quem são as pessoas ao nosso redor e como essas relações nos impactam. Nem todas as amizades que cultivamos são necessariamente saudáveis ou benéficas. Às vezes, mantemos laços por conveniência, medo de solidão ou pressão social, sem perceber que essas relações podem não estar contribuindo para o nosso desenvolvimento pessoal. Identificar amizades verdadeiras é um exercício de autoconhecimento e discernimento. Amigos que nos desafiam a sermos melhores, que estão presentes nos momentos difíceis e que compartilham de nossos valores são os que devemos valorizar. Essas relações são baseadas na autenticidade e no desejo de crescimento mútuo, algo que Sêneca e Marco Aurélio consideravam o cerne de uma vida bem vivida. Em contraste, amizades superficiais, aquelas baseadas apenas em interesses ou conveniência, tendem a nos afastar de nosso verdadeiro eu. Elas exigem conformidade, muitas vezes nos empurrando para comportamentos ou escolhas que não refletem quem realmente somos. Os estoicos sugerem que devemos ser cautelosos em nossas associações e sempre buscar por pessoas que compartilhem de nossa busca pela virtude. Portanto, cultivar amizades genuínas não significa cercar-se de muitas pessoas, mas sim de poucas, porém valiosas. E isso é algo que todos podemos praticar ao escolher, conscientemente, com quem passamos nosso tempo e como essas relações nos influenciam. Manter amizades, mesmo as mais sinceras e genuínas, tem um custo. Não se trata apenas de tempo e energia, mas, muitas vezes, de sacrificar parte de quem somos para agradar ou atender às expectativas dos outros. Os estoicos, sempre voltados para a autenticidade e a virtude, alertavam contra esse perigo. Eles acreditavam que, ao comprometermos nossa verdadeira natureza em prol de uma amizade, acabamos perdendo mais do que ganhamos. Sêneca advertia sobre o risco de nos conformarmos aos padrões alheios apenas para manter laços sociais. Ele dizia: não basta evitar as multidões. É necessário também fugir dos poucos, especialmente daqueles que se ocupam em atos vãos ou imorais. A mensagem é clara. O custo de agradar constantemente os outros pode ser alto demais. Ao moldar nosso comportamento apenas para atender expectativas externas, deixamos de lado nossa essência e os princípios que realmente importam. Na vida cotidiana, isso pode ser visto de várias maneiras. Às vezes, nos vemos cedendo em discussões para evitar conflitos com amigos, ou aceitando convites para eventos que não nos interessam genuinamente, apenas para manter a amizade. Com o tempo, esses pequenos sacrifícios podem se acumular, criando um sentimento de desconforto interno, como se estivéssemos nos afastando de quem realmente somos. É nesse ponto que o estoicismo nos ensina a importância de sermos fiéis à nossa essência. O filósofo Epicteto, em seus ensinamentos, nos lembra que devemos nos preocupar mais com o que está sob nosso controle, ou seja, nossas próprias ações e escolhas, do que com as opiniões ou expectativas dos outros. Ele nos convida a praticar a autenticidade, mesmo que isso signifique perder algumas amizades pelo caminho. Para os estoicos,
É preferível ter uma vida tranquila e alinhada com nossos valores do que manter amizades que exijam um preço emocional e moral alto demais. Assim, o custo da amizade, segundo os estoicos, deve ser medido com cautela. Não devemos nos isolar completamente, mas também não devemos sacrificar nossa paz interior ou nossos princípios em nome de manter relações. O verdadeiro equilíbrio está em manter amigos que nos respeitam por quem somos, sem que haja necessidade de escondermos nossa verdadeira natureza. Essa reflexão nos leva à importância de sermos seletivos em nossas amizades, buscando aquelas que realmente nos enriquecem e que nos permitem ser autênticos. Afinal, a amizade, no estoicismo, deve ser uma relação de mútuo crescimento, não um fardo ou uma armadilha para nossa liberdade emocional. A solitude, quando bem aproveitada, é uma força poderosa para a criatividade. Grandes pensadores, filósofos e artistas ao longo da história, como Sêneca, viam na solidão uma oportunidade única de acessar níveis mais profundos de reflexão e inovação. Afastar-se temporariamente das distrações do mundo oferece o espaço mental necessário para que novas ideias floresçam, para que soluções criativas surjam e para que possamos nos reconectar com nosso próprio potencial. Sêneca, em suas cartas, frequentemente elogiava o valor do tempo passado sozinho. Para ele, a solitude era essencial para uma vida bem vivida. Ele acreditava que, ao se distanciar das demandas da sociedade, uma pessoa poderia pensar mais livremente, sem as influências externas que geralmente obscurecem nossa mente. As melhores ideias surgem quando o espírito está em paz, dizia ele, lembrando-nos que, em meio ao silêncio e à tranquilidade, o intelecto pode trabalhar sem limitações. A solitude nos dá liberdade para explorar nossa mente sem o ruído do mundo exterior. Não há necessidade de conformidade, de atender às expectativas de outros ou de ser interrompido por distrações. Nesse espaço de quietude, nosso pensamento pode se expandir e a criatividade começa a emergir naturalmente. Na prática, isso pode ser observado quando reservamos tempo para ficarmos sozinhos e focarmos em um projeto, uma ideia ou mesmo em um problema que precisa de uma solução inovadora. Muitos artistas, escritores e inventores buscavam esses momentos de solidão como um meio de nutrir sua criatividade. Beethoven, por exemplo, costumava caminhar sozinho nas florestas, onde muitas de suas melhores composições nasceram. Esse tipo de afastamento voluntário é uma prática comum entre pessoas criativas que entendem o poder transformador da solitude. E como podemos aplicar essa ideia estoica em nossa vida moderna? Reservar momentos de isolamento produtivo, longe de redes sociais, do excesso de informações e das demandas diárias, pode ser uma estratégia poderosa. Esses períodos não precisam ser longos, mas devem ser intencionais. É nesses momentos que podemos refletir profundamente sobre nossos projetos, questionar nossos caminhos, acima de tudo, permitir que nossa mente se liberte das amarras cotidianas para criar algo novo. A solitude, nesse sentido, não é apenas uma fuga do mundo, mas uma ferramenta para gerar inovação, autoconhecimento e, acima de tudo, liberdade de pensamento. É uma forma de nos reconectarmos com nossas próprias ideias, sem interferências, e de criar algo verdadeiramente autêntico. Vivemos em um mundo hiperconectado, onde a tecnologia e as redes sociais parecem nos aproximar de todos a qualquer momento. Mas, paradoxalmente, essas mesmas ferramentas têm gerado novas formas de solidão. Estar constantemente cercado por estímulos digitais não significa estar verdadeiramente conectado com as pessoas, ou, mais importante, com nós mesmos. Os estoicos, embora vivendo em um tempo muito diferente do nosso, teriam muito a dizer sobre essa desconexão moderna, que nos afasta da verdadeira reflexão e da paz interior. A distração contínua proporcionada pela tecnologia nos mantém ocupados, mas não necessariamente presentes. Marco Aurélio dizia: as pessoas buscam refúgio em vilas, praias, montanhas, mas a verdadeira paz só pode ser encontrada dentro de nós mesmos. Ele se referia à tendência humana de buscar distrações externas para evitar lidar com nossas preocupações internas. Hoje,
Essa busca se traduz no hábito constante de checar o telefone, as redes sociais e de preencher o silêncio com conteúdos superficiais. Essa atitude pode nos dar uma sensação temporária de conexão, mas, na verdade, ela nos priva da oportunidade de nos conectarmos profundamente com nossa própria mente. A tecnologia pode, muitas vezes, criar a ilusão de companhia. Mandamos mensagens, curtimos postagens, seguimos e somos seguidos por centenas ou milhares de pessoas. Porém, esses laços virtuais raramente substituem a profundidade das conexões reais, aquelas que nos desafiam a crescer e que estão presentes nos momentos de silêncio, compreensão e apoio mútuo. Os estoicos nos lembram que a qualidade dessas interações é mais importante do que a quantidade. Sêneca, se estivesse entre nós hoje, provavelmente diria que a tecnologia, quando mal utilizada, amplifica nosso desejo por validação externa e distrai nossa mente do que é realmente importante. Ele acreditava que deveríamos cultivar a capacidade de estar em paz conosco mesmos, sem depender de estímulos externos para preencher o vazio. Aquele que é suficiente para si mesmo nunca está só, escreveu ele, destacando o poder do autossuficiente. E como podemos, em um mundo tão conectado, aplicar os ensinamentos estoicos para encontrar equilíbrio? Primeiramente, é essencial criar momentos de desconexão consciente, estabelecer limites no uso de redes sociais e dedicar um tempo ao verdadeiro isolamento, onde estamos longe dos dispositivos, nos permite recuperar nossa clareza mental e desenvolver uma relação mais saudável com a tecnologia. Práticas estoicas, como a meditação e a autorreflexão, podem nos ajudar a preencher esses momentos de silêncio com significado, ao invés de nos perdermos nas distrações superficiais. O estoicismo nos convida a reavaliar nossa relação com a tecnologia, utilizando-a como uma ferramenta, e não como um substituto para as interações genuínas ou a introspecção necessária. Somente assim podemos encontrar equilíbrio e, paradoxalmente, descobrir que é no silêncio e na solitude, e não na conexão digital constante, que a verdadeira paz reside. O medo de estar só é algo que muitas pessoas enfrentam. Em um mundo que valoriza tanto a socialização e a interação constante, a solitude pode ser vista como algo assustador, um espaço vazio a ser evitado. Mas, para os estoicos, esse medo é, na verdade, uma oportunidade mal compreendida. Eles acreditavam que o verdadeiro poder vem da capacidade de se sentir completo por conta própria, de encontrar força na solidão e de não depender dos outros para a felicidade ou tranquilidade. Epicteto, em seus ensinamentos, falava da importância de aceitarmos as circunstâncias como elas são, sem resistência emocional. Não são os eventos que perturbam os homens, mas os julgamentos que fazem sobre eles. Ele dizia: quando aplicamos essa ideia ao medo de estar só, percebemos que a solidão, em si, não é o problema, é a forma como a interpretamos. Se a enxergarmos como abandono ou falha, ela se torna uma fonte de angústia. Mas, se mudarmos nossa perspectiva e passarmos a vê-la como um momento de crescimento, autoconhecimento e fortalecimento, esse medo começa a desaparecer. Muitas vezes, o medo da solidão está ligado à falta de controle emocional. As pessoas temem enfrentar seus próprios pensamentos ou emoções quando estão sozinhas. Os estoicos nos encorajam a desenvolver o autocontrole, a aprender a lidar com nossas emoções de forma racional. O próprio Marco Aurélio, em suas meditações, refletia sobre a importância de dominar suas reações. É ridículo não tentar evitar a própria maldade, que é possível, e tentar evitar a maldade dos outros, que é impossível. Esse autocontrole estoico pode ser aplicado quando sentimos a ansiedade que vem com a ideia de ficarmos sozinhos. Em vez de fugir desse sentimento ou tentar preencher o vazio com distrações, os estoicos nos encorajam a enfrentar esse desconforto de frente. Isso pode ser feito através de práticas como a meditação, a reflexão e a aceitação consciente do momento presente. A solidão, quando bem gerida, deixa de ser algo a ser temido e passa a ser uma fonte de poder. Para superar o medo da solitude, é útil reverter a mentalidade que associa o estar sozinho ao fracasso ou à inadequação.
Na filosofia estoica, a solitude é uma escolha corajosa, uma oportunidade de nos conectarmos com nossa essência sem a interferência de expectativas externas. Ao longo do tempo, essa prática desenvolve a autossuficiência emocional, uma habilidade que nos permite enfrentar o mundo com mais segurança e tranquilidade. Os estoicos nos ensinam que, ao superar o medo de estar só, abrimos a porta para uma vida mais plena. Não precisamos temer o silêncio ou a ausência de companhia. Ao contrário, devemos abraçá-los como meios de fortalecer nossa mente e espírito. A solidão, longe de ser um fardo, pode ser uma fonte profunda de força interior. Os estoicos nos ensinam que é precisamente na solitude que encontramos as ferramentas para desenvolver a autossuficiência, a sabedoria e a verdadeira paz. Ao invés de depender do mundo externo para nossa felicidade, aprendemos a cultivar uma serenidade que vem de dentro, independente das circunstâncias. A filosofia estoica nos convida a ver a solidão não como um vazio a ser preenchido, mas como uma oportunidade de nos aproximarmos de nossa verdadeira essência. Sêneca, em suas reflexões, nos lembra que o silêncio e o afastamento das distrações cotidianas nos dão clareza sobre quem realmente somos. É nesse espaço interior que podemos fazer as grandes perguntas da vida. O que eu valorizo? O que é importante para mim? Estou vivendo de acordo com meus princípios? Marco Aurélio também falava sobre a importância de cultivar uma mente forte e resiliente, uma mente que não se abala com a solidão, mas que a acolhe como uma aliada no caminho da virtude. Para ele, a felicidade verdadeira não depende de fatores externos, mas sim de como lidamos com nossos próprios pensamentos. Como ele escreveu, procure refúgio dentro de si mesmo. Esse refúgio interior é a fonte de todo o poder estoico, uma força que não pode ser abalada pelos caprichos do mundo exterior. Na vida prática, podemos usar os ensinamentos estoicos para transformar a solitude em um espaço de crescimento pessoal. Ao reservar momentos de isolamento para refletir, meditar ou simplesmente observar nossos pensamentos, estamos construindo uma fortaleza interna que nos protege das incertezas e desafios da vida. Essa força interior, desenvolvida na solidão, nos dá a capacidade de enfrentar o mundo com mais calma, clareza e confiança. Quando vemos a solidão como uma oportunidade e não como uma limitação, começamos a desenvolver uma paz interior inabalável. É o que os estoicos chamariam de ataraxia, um estado de tranquilidade mental que não depende de eventos externos. Isso não significa evitar a sociedade ou as relações humanas, mas sim ser capaz de enfrentar o mundo sem perder o equilíbrio, sabendo que, no fundo, temos tudo o que precisamos dentro de nós. Então, ao final de nossa jornada estoica, a solidão se revela como uma poderosa aliada, uma fonte de criatividade, sabedoria e autossuficiência. E assim, somos lembrados de que a verdadeira conexão que buscamos não é com o mundo exterior, mas com nós mesmos. Ao cultivar essa paz interior, nos tornamos capazes de enfrentar qualquer desafio com uma mente tranquila e uma alma serena. E por falar em crescimento pessoal e filosofia estoica, se você gostou deste conteúdo e quer aprender mais sobre como aplicar esses princípios no seu dia a dia, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Temos muito mais reflexões e ensinamentos sobre o estoicismo e como viver uma vida de equilíbrio e virtude. Até a próxima!